Fala, fala galera, olha só. Nessa nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 51 da prova da AFA de 2020. A prova da AFA que é o concurso militar da Academia da Força Aérea. E essa é a questão de número 51 de acordo com o modelo A da prova, de acordo com a versão A. Eu sempre me baseio nessa versão da prova da AFA, tá? Caso você queira baixar o PDF da prova e também do gabarito dessa prova, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link. Se vocês clicarem nesse link, vai cair lá numa página do meu site, onde você consegue baixar essa prova e também baixar o gabarito dela, os dois arquivos em PDF, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Olha só, certo brinquedo de um parque aquático é esquematizado pela figura a seguir, onde um homem e uma boia sobre a qual se assenta formam um sistema tratado como partícula. Então a gente vai tratar, aqui nesse desenho a gente tem o homem mais a boia e nós vamos tratar homem e boia como um ponto material. Tá? Vamos desprezar o tamanho, na verdade os tamanhos da boia e também do homem, beleza? Essa partícula inicia seu movimento do repouso no ponto A, situado a uma altura H igual a 15 metros, escorregando ao longo do toboágua que está inclinado de 60 graus em relação ao solo, plano e horizontal. Considere a aceleração da gravidade constante e igual a g e despreze as resistências do ar, do toboágua e os efeitos hidrodinâmicos sobre a partícula. Para freá-la, fazendo-a chegar ao ponto C com velocidade nula, um elástico inicialmente não deformado, que se comporta como uma mola ideal, foi acoplado ligando essa partícula ao topo do toboágua. Nessa circunstância, a deformação máxima sofrida pelo elástico foi de 10 raiz de 2 metros. Na descida, ao passar pelo ponto B, que se encontra a uma altura h sobre 2, a partícula atinge a sua velocidade máxima, que em metros por segundo vale. E aí olha só, tem muita informação aqui que a gente precisa anotar e interpretar, tá? A gente pode começar, por exemplo, com o fato de que essa partícula, lembrando que nós vamos tratar boia mais homem como um ponto material, então essa partícula vai iniciar o seu movimento do repouso no ponto A. O que significa iniciar o movimento do repouso? Significa que a velocidade inicial dessa partícula vai ser nula. Tá? Iniciar do repouso significa ter velocidade inicial zero. Então, a velocidade inicial da partícula aqui no ponto A é 0 metros por segundo. Beleza? Esse H, que é a altura de A até o solo, é de 15 metros, também anotei. A aceleração da gravidade é constante. A velocidade em C, quando essa partícula chega aqui no ponto C, essa partícula vai ter velocidade zero. Por quê? Porque olha só, para freá-la, fazendo-a chegar ao ponto C com velocidade nula, então essa partícula chega no ponto C com velocidade nula. Tá? Então a velocidade em C tem módulo 0 metros por segundo. E aí, galera, aqui nós temos o ΔX máximo. O que é o ΔX máximo? Olha só, nessa circunstância, a deformação máxima sofrida pelo elástico foi de 10 raiz de 2 metros. Então, o ΔX máximo é a deformação máxima sofrida pelo elástico do brinquedo, que eu anotei aqui, 10 raiz de 2 metros. E aí, galera, olha só. Outra informação, na verdade, acho que é a última informação que eu vou anotar aqui. Essa última informação do problema é importantíssima, que você precisa saber interpretar. Porque se você não souber interpretar isso,
vocês não conseguem, literalmente vocês não vão conseguir resolver o problema. Porque olha só, na descida, ao passar pelo ponto B, aqui está o ponto B, que se encontra a uma altura h/2, a partícula atinge a sua velocidade máxima. O que implica uma partícula atingir a sua velocidade máxima nessas circunstâncias? Implica que, se a partícula atingiu a velocidade máxima no ponto B, significa que a sua força resultante é nula, tá? Mais pra frente vocês vão entender essa consequência. É uma consequência de se atingir a velocidade máxima neste esquema aqui, tá? Então, se essa partícula atinge a velocidade máxima no ponto B, a força resultante que atua na partícula no ponto B é zero newtons, tá? Mais pra frente nós vamos ver isso também com um pouco mais de calma. Então, eu dei um zoom aqui nesse esquema, tá? Deixei aqui no meu canto superior esquerdo a deformação máxima sofrida pela mola, que foi de 10 raiz de 2 metros, e a velocidade máxima atingida no ponto B, que implica uma força resultante nula no ponto B. Aqui a velocidade inicial é zero, e aqui a velocidade em C é zero, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou começar utilizando geometria. Por quê, pessoal? Olha só. Olhem para esse triângulo aqui, AC e esse vértice aqui. Olha, esse aqui é um triângulo retângulo, tá? É um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. É um triângulo retângulo, tá? E aí, olha só, eu tenho o valor da altura. O valor da altura desse triângulo é o cateto que está de frente para o ângulo de 60, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma geometria básica para poder encontrar o valor dessa hipotenusa AC, tá ok? Então, ó, eu sei que o cateto de frente para o ângulo de 60 vale 15 metros, tá? Então, olha o que eu vou fazer. 15 metros, né? 15 é igual a AC vezes a raiz de 3 sobre 2. Tá? Dessa forma eu consigo encontrar o valor da hipotenusa desse triângulo, que é AC. Tá? O cateto, que é 15 metros, vai ser AC vezes a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, vou multiplicar cruzado aqui, tá? 2 vezes 15, 30. AC vezes a raiz de 3 vezes 1. Aqui embaixo tem 1. É AC raiz de 3. Vou isolar AC. Vou pegar a raiz de 3, colocar para o lado esquerdo da equação dividindo. Então, AC é igual a 30 dividido por raiz de 3. Vou racionalizar. Vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Então, AC vai ser igual a 30 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes 3. Não, raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Em cima, no numerador, fica 30 raiz de 3. E embaixo, essa raiz vai sumir, fica só 3. Vou simplificar o 30 com 3. 30 dividido por 3 dá 10. Então, AC, a hipotenusa AC, é 10 raiz de 3 metros. E aí eu deixo anotado aqui. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? O que eu fiz, né? Eu tracei os eixos X e Y aqui na partícula, tá ok? E aí, lembrando que é sempre conveniente que nós adotemos o eixo X paralelo ao plano, tá? Então percebam que o eixo X é paralelo ao plano AC. O eixo Y é é perpendicular ao eixo X, né? O eixo Y perpendicular ao eixo X e, consequentemente, também vai ser perpendicular ao plano AC. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar as forças que atuam na partícula no ponto B. Primeira força que eu marco é a força peso. A força peso da partícula, tá? Lembrando que a força peso é uma força de atração que a Terra exerce em todo o corpo que possui massa.
e o vetor força-peso sempre aponta para o centro da Terra, tá? E aí, olha só, percebam que a força-peso não está na direção x e não está na direção y, e isso é um problema. Por quê? Porque é sempre conveniente estudarmos as forças que atuam em um corpo nas duas direções, x e y. Isso facilita muito o estudo da dinâmica aqui, tá? Então, eu percebo que o peso não está em x nem em y. O que eu vou fazer? Vou me lembrar das minhas aulas de vetores e vou decompor. Eu vou fazer a decomposição do vetor peso, tá ok? E aí, olha só, eu decomponho o vetor peso, e aí eu tenho aqui o PY, então eu tenho PY é a decomposição do vetor peso na direção Y. PX é a decomposição do vetor peso na direção X. E aí, olha só, percebam aonde fica o ângulo de 60 graus. Ó, eu tenho aqui um plano inclinado, tá? O plano AC está inclinado em relação ao solo, está inclinado de 60 graus. Aonde fica esse ângulo de inclinação do plano? Fica sempre entre P e PY, tá? Lucas, sempre entre P e PY. Como que eu posso provar isso, Lucas? Galera, tentem encontrar aí, vou dar uma dica. Eu não fiz isso aqui no vídeo, porque senão o vídeo fica mais longo do que já vai ser. Então, tentem encontrar aí uma semelhança de triângulos, tá? Para vocês conseguirem demonstrar que o ângulo de 60 fica entre P e PY, tá? Não precisem confiar em mim, beleza? E aí, olha só, outra força que eu marco no corpo, na partícula no ponto B, é a força normal. Lembrando que a força normal só existe quando um corpo está em contato com uma superfície. Então, percebam, a partícula está em contato com a superfície AC. Então, essa partícula vai sofrer uma força que nós vamos chamar de força normal. A força normal é a força que a superfície aplica na partícula de forma perpendicular à própria superfície, tá? Outra força que atua aqui na partícula no ponto B é a força elástica, tá? É a força elástica. A força elástica, percebam que a partícula vai estar puxando esse elástico, né? Vai estar esticando esse elástico, e como a partícula estica o elástico na direção e no sentido de Px, então a força elástica vai ter o sentido contrário ao sentido de Px, tá? A força elástica vai ter o sentido contrário ao sentido de Px, beleza? Por quê? Porque a tendência é que o elástico retorne para o seu tamanho original. Então, se você pegar um elástico, ou então uma mola, né, e esticar, a tendência, né, o que a mola faz? Ela faz uma força, entre aspas, para dentro, né, se você esticar assim, vai fazer uma força para fazer com que essa mola retorne ao seu tamanho original. É justamente o que acontece aqui. Então, o elástico vai aplicar uma força na partícula, tá? Nessa direção, na direção X, e no sentido, digamos aqui, para cima, tá? Para fazer com que o elástico retorne ao seu tamanho original. E aí, galera, lembrando disso aqui, olha, a velocidade máxima no ponto B, né, que foi atingida no ponto B, vai implicar uma força resultante de 0 newtons no ponto B, tá ok? Ou seja, o que é força resultante, galera? Força resultante nada mais é do que o somatório de forças que atuam em um corpo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para a partícula no ponto B na direção X. Então, olha só, a soma das forças que atuam no corpo na direção X, no ponto B especificamente, vai ser a própria força resultante da partícula na direção X, no ponto B, tá? E isso é igual a massa da partícula vezes a aceleração dessa partícula na direção X, tá?
Eu estou aplicando a segunda lei de Newton, lembrando que a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Aquela famosa equação, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só isso que eu fiz aqui, tá? Aí a pergunta é, o que eu vou fazer? Vou adotar um referencial, tá? Ou seja, eu adotei o referencial na direção x nesse sentido aqui, olha, nesse sentido. O que significa? Significa que qualquer força, qualquer grandeza vetorial que estiver na direção x, nesse sentido, vai ser uma grandeza vetorial positiva. Aí olha só, quando eu somar as forças, quais são as forças que atuam na partícula na direção x, no ponto B? Px e a força elástica. Então, quando eu somar, olha só, Px positivo. Por que Px positivo? Porque está a favor do meu referencial, tá? Mais menos a força elástica. Por que a força elástica veio negativa? Porque a força elástica está contra o meu referencial adotado, tá? É importante adotar referenciais aqui. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Qual é a aceleração? Qual é a aceleração do corpo, da partícula no ponto B? É zero. Por quê? Porque a sua força resultante é zero. Tá ok? Então percebam que aqui a aceleração do corpo é nula, tá? É nula. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que Px menos força elástica é igual a zero. M vezes zero é zero. Ou seja, vou pegar a força elástica, colocar para o lado direito da equação mudando de sinal. Px é igual a força elástica. Vou abrir esses termos. Quem é Px? Px é mg seno de 60 graus, tá? Seno de 60 graus. E aí eu vou dar um macete para vocês, tá? Não é uma explicação matemática, não é uma explicação física, mas é um macete muito útil para vocês saberem quando que vocês vão usar seno e quando que vocês vão usar cosseno, tá? Percebam que aqui o Px, o vetor, né, a decomposição Px, está sem o ângulo de 60. Vou repetir, a decomposição Px está sem o ângulo de 60 graus. Então, Px vai ser o peso mg vezes seno de 60. Sem seno de 60. Sem o ângulo seno de 60. Então, o Px é o peso mg seno de 60. E como que eu calculo a força elástica? K vezes ΔX. O que é o K? O K é o coeficiente de restituição da mola. Esse K minúsculo, tá? Vezes ΔX. O que é o ΔX? O ΔX aqui vai ser a deformação da mola no ponto B, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir alguns valores, né? Eu tenho que o módulo da aceleração da gravidade é 10, tá? É 10, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, certo? Isso é igual a Kzinho, que é o coeficiente de restituição da mola, vezes ΔX, que é a sua deformação no ponto B. Ou seja, eu vou simplificar o 10 com 2, tá? E aí eu vou ter o seguinte, que K vezes ΔX é igual a 5 raiz de 3m, tá? E aí eu vou guardar essa informação aqui no meu canto superior esquerdo, tá ok? Vou guardar essa relação. Galera, agora eu vou começar a pensar no seguinte, eu vou começar a pensar em energia, tá? Essa questão envolve conservação de energia, é uma das leis mais importantes da natureza, é uma das leis mais importantes que vocês estudam na Física 1, tá? E nós vamos aplicar conservação de energia aqui nesse problema. Por que eu vou aplicar conservação de energia? Vocês vão entender já já, tá? Primeiro, o que eu vou começar pensando? Qual é o tipo, ou quais são os tipos de energia que o corpo vai ter, que a partícula vai ter no ponto A? No ponto A, a energia mecânica no ponto A é a própria energia potencial gravitacional. Galera, energia mecânica nada mais é do que a soma de todos os tipos de energia que o corpo possui. Energia potencial gravitacional é aquela energia
que está relacionada ao desnível que o corpo tem em relação a determinado plano. Vou traduzir isso para vocês. Olha só, o nosso plano horizontal de referência aqui é o chão. É o chão, tá? Aqui está o nosso solo. Então, se o corpo está aqui no ponto A, esse corpo vai possuir energia potencial gravitacional, porque o corpo vai ter um desnível em relação ao solo, tá? Então, a energia mecânica no ponto A é a própria energia potencial gravitacional somente, tá? É o único tipo de energia que o corpo tem no ponto A. Como que nós calculamos a energia potencial gravitacional? A massa do corpo, ou da partícula, né? A massa da partícula, vezes o módulo da aceleração da gravidade, vezes o desnível. O desnível do corpo no ponto A, em relação ao solo, é de 15 metros. É o Hzão. Tá ok? Qual é o tipo de energia que o corpo possui no ponto C? Então, olha só, a energia mecânica da partícula no ponto C vai ser a própria energia potencial elástica. No ponto C, o corpo só tem energia potencial elástica. Percebam, o corpo não tem energia potencial gravitacional no ponto C. Por quê? Porque o desnível do corpo no ponto C em relação ao chão é zero. Então esse H aqui vai ser zero. Então esse corpo não vai ter energia potencial gravitacional no ponto C. Pensando em energia cinética, nós já vamos também ter que utilizar a energia cinética. Energia cinética é aquele tipo de energia que está relacionada com o movimento. O corpo não tem energia cinética no ponto A e não tem energia cinética no ponto C. Por quê? Porque a sua velocidade em A e em C é zero. Tá ok? Então, a energia mecânica da partícula no ponto C é a própria energia potencial elástica. Quando o corpo chega aqui, o elástico vai puxar esse corpo de volta, né? Então, nós teremos ali um certo tipo de energia armazenada, que é a energia potencial elástica. Como que nós calculamos a energia potencial elástica? O coeficiente de restituição do elástico vezes a sua deformação ao quadrado dividido por 2, tá? E por que vai entrar a deformação máxima aqui? Porque o problema falou que quando o corpo chega no ponto C, a mola vai ter a sua deformação máxima, tá? Então, por isso que eu coloco aqui deformação máxima da mola, tá? Então, olha só o que eu escrevi aqui em cima, galera. Considerando todo o sistema isolado de forças externas e desprezando as forças dissipativas, então a energia mecânica do sistema é conservada. E por que eu estou afirmando isso? Porque o problema falou, desconsidere força de atrito, desconsidere forças de atrito hidrodinâmico, desconsidere qualquer força dissipativa. Então, se o problema fala para eu desconsiderar as forças de resistência, seja ela qual for, eu posso aplicar aqui a conservação de energia. O que significa a energia ser conservada? Significa que não há dissipação de energia, não há perda de energia, só há a transformação de energia. Tá? E o que isso significa? Significa que a partícula vai possuir o mesmo valor de energia em qualquer ponto de sua trajetória. Ok? Vou repetir. A partícula vai ter o mesmo valor de energia em qualquer ponto de sua trajetória. Tá? Então, o que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever, por exemplo, que a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto C. A partícula vai ter a sua energia conservada. O que aconteceu de A para C? A energia mecânica da partícula foi transformada. Percebam que aqui no ponto A, a partícula tem só energia mecânica. No ponto C, a partícula tem energia potencial elástica. Essa energia não foi perdida, ela só foi transformada em outro tipo de energia. Foi?
E aí, se eu posso igualar isso aqui, eu vou substituir os termos. mgh é igual a Kzinho vezes ΔX ao quadrado sobre 2. mgh é a energia potencial gravitacional, né, que é a energia mecânica da partícula no ponto A. Tá? K vezes ΔX ao quadrado sobre 2 é a energia potencial elástica da partícula no ponto C. Beleza? Então, olha só, vou substituir alguns valores. Vai ficar mzinho, que é a massa, vezes 10, que é o módulo da aceleração da gravidade, vezes hzão, que é 15, vezes o kzinho, que é o coeficiente de restituição do elástico, vezes a deformação máxima sofrida pela mola no ponto C, que é a deformação máxima 10 raiz de 2, tudo isso elevado ao quadrado e tudo isso aqui dividido por 2. 150m, né, o que fica do lado esquerdo? 150m é igual a Kzinho vezes 100 vezes 2. Eu elevei ao quadrado o 10 e também a raiz de 2. Vou simplificar o 2 com 2, tá? Vou simplificar aqui o 0 com 0, né? De um lado, do lado esquerdo, um 0, do lado direito, outro 0. O que me resta? Aliás, vou continuar aqui simplificando 15 com 10. E aí, o que me resta? Me resta a relação interessantíssima de que 3m é igual a 2k. Tá? Ou seja, 3 vezes a massa da partícula é igual a 2 vezes o coeficiente de restituição da mola. E aí eu vou guardar essa relação aqui também. Tá ok? Agora, pessoal, eu vou isolar o K, tá? E eu vou encontrar o seguinte: o coeficiente de restituição da mola, né? Se eu isolar, eu pego o 2, coloco para o lado esquerdo da equação dividindo, ou seja, o Kzinho é 3m sobre 2, tá? E aí, olha só, se o Kzinho é 3m sobre 2, eu vou pegar o Kzinho, que é o coeficiente de restituição da mola, e substituir aqui em cima. Para quê? Para eu encontrar o ΔX. Quem é o ΔX? É a deformação do elástico no ponto B. Tá? O ΔX máximo é a deformação do elástico no ponto C. Tá? O ΔX é a deformação do elástico no ponto B. Então, eu vou pegar o K, vou substituir aqui em cima. Então, vai ficar 3m sobre 2 vezes ΔX. Isso é igual a 5 raiz de 3 vezes m. Vou dividir ambos os membros da equação por m. Eu simplifico a massa. O que fica do lado esquerdo? 3 meios vezes ΔX. Isso é igual a 5 raiz de 3. Do lado direito fica 5 raiz de 3. Tá? Vou multiplicar cruzado. 2 vezes 5 raiz de 3, né? Então vai ficar 3 vezes ΔX é igual a 10 raiz de 3. Vou isolar o ΔX, tá? E aí eu pego o 3, coloco para o lado direito da equação dividindo. O ΔX é 10 raiz de 3 dividido por 3 metros. Ou seja, a deformação sofrida pelo elástico no ponto B é de 10 raiz de 3 vezes 3 metros. Tá? Vou guardar o valor do ΔX. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, olha só, eu vou pensar em quais tipos de energia, que a partícula vai ter no ponto B. Então, vamos com calma. A energia mecânica da partícula no ponto B, o que é energia mecânica mesmo? É a soma de todos os tipos de energia que um corpo possui, tá? Então, primeiro tipo de energia que eu posso afirmar que a partícula vai ter no ponto B é a energia potencial gravitacional, tá? Então, no ponto B, percebam que no ponto B, o corpo possui um desnível em relação ao chão. Então, o corpo possui energia potencial gravitacional. O segundo tipo de energia que eu posso afirmar que o corpo tem no ponto B é a energia potencial elástica. Por quê? Porque a força elástica atua na partícula no ponto B. Tá? Então, se eu tenho força elástica atuando, eu tenho energia potencial elástica. E o último tipo de energia que eu posso afirmar que o corpo possui no ponto B
é a energia cinética. E por que o corpo, por que a partícula possui energia cinética no ponto B? Porque o corpo está em movimento no ponto B. O corpo no ponto B possui velocidade. E é justamente aquela velocidade máxima que o problema pede para a gente calcular. Tá? Então, a energia potencial gravitacional no ponto B é mg vezes h sobre 2. A massa da partícula vezes o módulo da aceleração da gravidade vezes o desnível em relação ao chão, que é h sobre 2, olha. Foi? A energia potencial elástica do corpo no ponto B é o coeficiente de restituição do elástico, o Kzinho, vezes ΔX ao quadrado. Quem é ΔX ao quadrado? É a deformação do elástico no ponto B. Tá? Tudo isso dividido por 2, mais a energia cinética. Como que nós calculamos a energia cinética? A massa da partícula vezes a velocidade da partícula ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E a velocidade da partícula no ponto B é justamente a sua velocidade máxima, que é o que o problema quer que nós calculemos. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou aplicar novamente a conservação de energia. Vou aplicar de novo a conservação da energia no corpo. Tá? Por quê? Porque a energia se conserva. Ela não é dissipada, ela só se transforma em outros tipos de energia. Por que a energia se conserva, Lucas? Porque nós estamos desprezando qualquer tipo de atrito, tá? Qualquer tipo de força dissipativa. O que eu vou fazer? Vou igualar a energia mecânica no ponto B com a energia mecânica no ponto C. Tá? Ou seja, eu vou igualar isso tudo aqui com isso tudo aqui. Tá ok? E aí, olha só. mgh sobre 2 mais k vezes ΔX ao quadrado sobre 2 mais m vezes velocidade máxima em B ao quadrado dividido por 2. Isso é igual a Kzinho vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Né? ΔX máximo, tudo isso dividido por 2. O que eu fiz? Só igualei a energia mecânica em B com a energia mecânica em C, porque a energia mecânica é conservada. Vou simplificar o denominador 2 em ambos os membros da equação. O que me resta do lado esquerdo? mgh, k vezes ΔX ao quadrado, mais m vezes a velocidade máxima em V ao quadrado. Isso é igual a k vezes ΔX máximo ao quadrado. Aí, olha só, lembrando, né, o seguinte... ΔX é 10 raiz de 3 sobre 3 metros, o K é 3m sobre 2. Então, olha só, mgh, certo? mgh mais 3m sobre 2. Por quê? Porque o K é 3m sobre 2. 3m sobre 2 vezes ΔX ao quadrado, ok? Mais m vezes a velocidade máxima no ponto B ao quadrado. Isso é igual a 3m sobre 2, que é o Kzinho, vezes ΔX máximo ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou dividir ambos os membros da equação por m. Vou simplificar a massa. O que fica do lado esquerdo? GHzão, mais 3 meios de ΔX ao quadrado, mais a velocidade máxima do corpo no ponto B ao quadrado. Isso é igual a 3 meios de ΔX máximo ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou só substituir os valores. Eu fico com uma incógnita só, que é a velocidade máxima da partícula no ponto B ao quadrado. Então, olha só, 10, que é a aceleração da gravidade, né, o módulo, vezes 15, que é o hzão, mais 3 meios vezes ΔX ao quadrado. O ΔX, que é a deformação da mola no ponto B, é 10 raiz de 3 dividido por 3. Então, tudo isso aqui ao quadrado, mais a velocidade máxima em B ao quadrado. Isso é igual a 3 meios, certo? Que é o que ficou, né, depois da simplificação, vezes 10 raiz de 2 ao quadrado. 10 raiz de 2 é a deformação máxima sofrida pela mola no ponto C. Tá? Aí, olha só. Limpei aqui, né, a gente vai precisar de espaço, então eu tirei essas informações aqui, tá ok? E aí, olha, 150, que é 10 vezes 15, mais 3 meios vezes
100 vezes 3 dividido por 9, tá? 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado é 9, mais a velocidade máxima em b ao quadrado, isso é igual a 3 meios vezes 100 vezes 2. 10 ao quadrado é 100, raiz de 2 ao quadrado é 2, tá? Vou simplificar o 3 com 3, que é 9, com o 9 de baixo. Vou simplificar o 2 com 100, certo? Vou simplificar o 2 com 2. O que resta do lado esquerdo? 150 mais 50, certo? Que é o que sobrou daqui, tá? Mais a velocidade máxima da partícula no ponto B ao quadrado, isso é igual a 300, tá? Ou seja, 200 mais a velocidade máxima do ponto B ao quadrado é igual a 300. Vou pegar o 200, colocar para o lado direito da equação mudando de sinal, e aí vai ficar 300 menos 200, que é 100. A velocidade máxima no ponto B ao quadrado é 100. A velocidade máxima da partícula no ponto B é a raiz quadrada de 100. Ou seja, a velocidade máxima da partícula atingida no ponto B é de 10 metros por segundo. Isso nos dá como alternativa correta do nosso problema a letra C de casa, tá? C de casa. E aí, olha só. Essa foi a velocidade máxima atingida pela partícula no ponto B, tá? Galera, é o seguinte. Fica aí a resolução para vocês. Questão de número 51 da prova da AFA de 2020, de acordo com o modelo A. Eu sempre me baseio no modelo A. Se vocês quiserem baixar o PDF da prova e o PDF do gabarito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É só vocês clicarem, vai cair uma página do meu site, onde vocês podem baixar esse arquivo, caso vocês queiram. Detalhe dessa questão. Se vocês virem, né, lá o gabarito oficial dessa prova, de acordo com o modelo A, a questão de número 51 foi anulada. E aí eu deixo um desafio aí para vocês. Deixem nos comentários, tá? O porquê dessa questão ter sido anulada. Vou deixar esse desafio para vocês. Quero ver se vocês descobrem, tá? A pergunta é: por que essa questão de número 51 foi anulada, tá? Galera, eu espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema, tá? Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá ok? Se você gostou desse vídeo, como que você pode me pagar por essa videoaula? Lucas, como que eu posso te pagar? O seu like. O seu like já é o seu pagamento, já ficaria muito feliz. Se você está me assistindo no YouTube, deixe o seu like. Se você está me assistindo no Instagram, deixe o seu like também. Eu sempre posto meus vídeos no YouTube e no Instagram, tá? Se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também. Valeu? Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero fortemente ter ajudado. E a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!